Sejam bem-vindos a mais um Know-How Podcast. Hoje, com um convidado mais que especial, muito difícil de achar, uma agenda muito apertada, mas finalmente está aqui. Grande parceiro de longa data, meu primeiro cliente, posso falar com muito orgulho, meu primeiro cliente diferido aqui no Brasil, senhor Vinícius Capado, psicólogo e coach, aqui comigo. Muito obrigado, muito prazer estar aqui, prazer ter essa troca com você, Nico. Eu acho que sei da sua história, da sua jornada, da qualidade do seu trabalho, então a hora que veio esse convite, eu sei que foi meio sofrido pra gente encaixar a data na correria, mas assim, foi algo que aconteceu quando teve que acontecer, então achei que foi importante. Era pra ser o primeiro convidado, tá sendo o número 11, mas... Tinha alguma... místico com esse número, a gente não sabe, vamos descobrir depois que acontecer. E aí, Vini, conta como que tá as coisas, como que tá o trabalho. Antes, eu quero até aproveitar este começo, que eu fizemos, né, questão de trazer aqui... Muito obrigado, primeiro presente aqui da Know-How. Vamos subir a régua pros próximos convidados, tá? Agora vocês vão ter que trazer um mimo aqui pros hosts. É verdade, vai ser... Vou mandar uma abordagem diferente agora. Então, muito obrigado. É um mimo aí da comunidade Alcateia, que é um projeto que a gente tem que trabalha com desenvolvimento humano, com corpo, mente e alma. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a comunidade, mas aí eu fiz questão, né? A gente fez questão de separar para você e para te ajudar aí, contribuir, querendo ou não, com o movimento aí do podcast também. Muitíssimo obrigado. Não esperava. Primeiro presente do Know-How, então estamos mais que felizes aqui. Bom, Vini, voltando ao assunto, vamos falar um pouquinho sobre a tua jornada, um pouquinho sobre a tua história, trajetória. Você já passou por muitas mentorias, já palestrou muitas instituições, já está agora com um projeto novo também, com a mentoria, continua com os atendimentos, está viajando todo dia para cidades diferentes. Conta um pouco sobre essa correria, da tua trajetória, primeiramente, de que te levou a estudar psicologia. Vamos começar bem de trás. Lá para trás, tá. Então, primeiro, muito obrigado a todo mundo aí, a audiência que tá com a gente, que tá assistindo esse vídeo. Fico feliz de estar podendo compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. E é isso, esse resumo que você fez conta um pouco da minha correria. Minha rotina é realmente uma rotina muito dinâmica. Trabalho com essa questão de desenvolvimento humano, gestão de pessoas já tem mais de 10 anos e em diferentes formatos, né? Que é o que você falou, palestras, treinamentos e entre outros projetos que a gente vai contando aí no decorrer do episódio. Mas lá atrás, a psicologia ela veio para mim de uma forma um pouco aleatória até. Por quê? Devido até à influência do meu pai em casa, até então o meu terceiro colegial por ali, eu prestava direito. Então não tinha nada a ver com psicologia. E aí, só que eu entendi que era uma coisa muito mais a ver com ele do que comigo. E fiz um ano de cursinho e resolvi mudar para psicologia. No começo era aquele movimento assim de... eu me dou bem com as pessoas, tenho um bom vínculo com todo mundo, lidar com gente para mim é tranquilo, acho que é legal. Era de um jeito muito cru e raso, e foi assim que eu escolhi. Então, assim, ninguém sabia muito o que eu ia prestar. Eu mudei meio que de última hora, foi meio que um chamado assim mesmo. E indo assim, sem saber a dinâmica e o potencial que a psicologia tem. Pra mim era só consultório quando eu entrei. E aí depois eu entendi, poxa, em todo lugar que tem pessoas, a psicologia consegue trazer uma abordagem desde a área hospitalar, organizacional, que é essa que eu atuo das empresas, e até em outros movimentos. Então aí eu fiz todo um processo de me descobrir durante a faculdade em si. Então a psicologia lá no começo foi esse convite meio que de dentro, uma surpresa, uma mudança de rota muito por mim mesmo. E a partir dali eu fui construindo a minha jornada dentro da psicologia. Então, sou natural de Batatais, mas fiz minha faculdade em Franca, na Municipal de Franca, e fazia essa rota de viajar todo dia, trabalhava num período reverso à faculdade, até que chegou ali no meu terceiro pro quarto ano, que começam a apertar os estágios e tudo mais. E aí eu comecei a buscar, falei, eu vou ter que parar de trabalhar, porque eu estudava de manhã, às vezes tinha rotinas à tarde, mas eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e trabalhava à noite.
e voltava, pegava o ônibus para viajar novamente de manhã. Então era muito pegado assim a rotina. E chegou um momento que os estágios começam a pedir uma carga horária maior e não tinha como dar um jeitinho ali para fazer acontecer, tinha que cumprir nesses horários estendidos. E foi aí que eu peguei, me desliguei na época do Claretiano de Batatais, que eu trabalhava com a parte informática, eu era o mocinho do TI, trabalhava com técnicos... Do Xerox. Exato, nem era o Xerox, era o laboratório de informática, era o suporte do pessoal e acabou que me desliguei e fui para trabalhar numa consultoria em Franca. E aí eu comecei meu estágio em organizacional trabalhando com essa rotina de estar em várias empresas ao mesmo tempo. Muito diferente do que o pessoal fazia de estágio, porque geralmente o pessoal escolhe uma empresa, fica como estagiário dessa empresa e vai desenvolvendo lá. O meu desenvolvimento já foi um pouco mais amplo, porque a minha rotina era dentro de uma consultoria. Então, assim, querendo ou não, meu leque foi ampliando um pouco mais. E aí já teve aquela primeira conexão com o universo da consultoria, mentoria, ou já... Eu sinto que foi até um pouquinho antes aí, talvez eu pulei uma etapa, porque no meu terceiro ano, quando eu tava no Claretiano, eu tive um convite, uma oportunidade, na verdade, de trabalhar fazer um projeto paralelo ali dentro do RH do Claretiano, de ajudar na descrição de cargo, manual de conduta, ferramentas mesmo de RH e gestão de pessoas. E ajudei em alguns processos seletivos, entrevistas. E marinheiro de primeira viagem, então pra mim era muita novidade. E Batatais é uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Então teve um momento de ver pessoas assim, que você encontrava na rua, alguém comentava de, você deu trabalho pra minha mãe, ela tava há tanto tempo sem trabalhar, obrigado. E você vê uma gratidão da pessoa de, você ajudou. Não fui eu que ajudei, eu fui o canal da avaliação, mas a pessoa ficava muito grata de eu conseguir ajudar ali numa oportunidade de trabalho. Então lá eu comecei a entrar nesse mundo corporativo do RH. E a área organizacional é uma área que não é todo mundo que gosta dentro da psicologia. Ou o pessoal ama ou o pessoal odeia. Porque geralmente o pessoal tem um clichê de consultório mesmo, ou até hospitalar, de áreas um pouco mais distintas. E pra mim me atraiu essa conexão de poder ajudar pessoas, a forma como eu me entregava ali. Tinha uma troca que era muito gostosa, assim, era algo muito próximo. E a partir dali, no meu quarto ano, teve essa transição, que eu fui pra consultoria, e eu sempre ouvi algo do meu pai no sentido assim, qual que vai ser o próximo passo? Você tá como estudante, todo mundo tá estudante, o que você tem de diferente? E aí eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas não era nem como pós, era tipo uma especialização em gestão de pessoas em Ribeirão Preto, no Psicolog. Então eu ia para Ribeirão viajar de 15 em 15 dias e fazia essa capacitação. E a partir de lá eu fui me aprofundando na área de gestão de pessoas. Então assim, eu tava no meu quarto ano, eu já tava num estágio que era totalmente ligado à área, tinha uma especialização dentro da área de gestão de pessoas, e aí que talvez eu fui me aprofundando cada vez mais, me conectando na área. E eu via que tinha um campo muito aberto, assim. Essa área de desenvolvimento, de empresas, porque mesmo que na consultoria, nos estágios, eu entrava muito nessa base... Estagiário faz de tudo, né? Então eu entrava muito nessa base de criar uma ferramenta de RH, uma descrição de cargo, um manual de conduta, missão, visão, valores de uma empresa. Toda essa parte estrutural me deu uma base muito forte do que eu poderia oferecer para ajudar a fornecer essa estrutura para as empresas que no âmbito do interior são empresas tradicionais ou familiares que não têm. É empresa que ficou há 30 anos funcionando muito bem sem uma estrutura. E aí chega um menino querendo oferecer algo que vai ajudar a Batatais otimizar. tem muito disso, né? Então, Empresas assim, que acham que não conhecem ferramentas novas. E assim, é difícil, exato, é difícil ter essa abertura. Então foi um desbravar ali, abrir uma mata fechada. E eu sinto que também me gerou uma base muito forte. E depois vieram os treinamentos. E nos treinamentos, palestras, treinamentos, foi onde eu me descobri, assim, de realmente ter essa troca com o pessoal, às vezes trazer mais clareza, desde sabe? o começo, então, você queria ir além do consultório, né? Ou teve algum ponto de quebra e falar, cara, eu acho que eu quero manter os dois, mas isso me fez um divisor de águas. O consultório eu sempre eu nunca abri mão, nunca deixei de atender desde formado, mas muito porque eu sinto que é uma ligação ali de uma troca 1 a 1, que ela é muito rica também, muito diferente. Então me lembra de algumas coisas, a gente chama de bipessoal, que é você com essa outra pessoa. É um formato que me acessa coisas diferentes que eu gosto. O B2B de humanos. Isso, exato. Então me acessa coisas diferentes. Mas
os treinamentos corporativos foi algo que sempre me brilhou os olhos. Mais do que a estrutura ali. A estrutura, as ferramentas de RH é algo necessário, mas tem uma rotina mais chata e mais densa no começo de criar essa estrutura e de bater de frente com esse tradicional. Agora, os treinamentos, assim, é uma caixinha de surpresa. Você pode ir com um tema de comunicação e do nada alguém começa a chorar e falar um relato que você nem imagina. Então, assim, era algo que me encantava, a forma como eu conseguia tocar as pessoas. Isso me encantou no começo, caramba, foi um negócio de 1 hora que a pessoa saiu de lá falando que talvez mudou a vida ou mudou... não clichê, né? Senão parece muito coach motivacional. Não é fácil assim, tá, gente? Mas assim, que gerou um impacto que me surpreendia a forma como... a dimensão que aquilo causava num período tão curto. E eu falei, cara, que é algo que eu posso aprofundar, porque... eu tenho alguma facilidade diferente para fazer isso. Não sei se não entendia se era a comunicação, a minha forma de falar de um jeito mais simples, mas as pessoas se conectavam comigo com muita facilidade. Ô, Vini, fazendo um parênteses aqui, também uma pergunta que com certeza muitos te fazem, mas você falou daquela troca de energia, de valores e coisas assim. Como você, os psicólogos também, trabalham isso? Vocês têm um psicólogo que ajuda vocês também? Qual que é o canal de saída para vocês, por exemplo, nesse tipo de situações? Eu imagino que não é todo mundo que tem algum problema leve. Imagino que são energia muito pesada também, que às vezes você tem que digerir, absorver e tentar transformar. Como que vocês, como seria, organizam isso aí? Eu vejo que assim, não tem uma regra específica que todo mundo segue. Eu sei que é meio que... o que a gente orienta dentro da própria faculdade, a gente tem que ter uma carga horária de nós também fazermos terapia. Então, no estágio começa ali. Né? Então, assim, a gente também precisa ter o nosso psicólogo de referência. O psicólogo também tem aquela regra de caça de ferreiro, espeto de pau? Sim, tipo, tem muito de... Sim. Não, eu sou... Conheço muitos que driblam essa parte de não ter um psicólogo, de não fazer uma terapia, de não fazer uma supervisão. Então, assim, tem diferentes caminhos que o profissional da saúde, o psicólogo como um todo, ele pode trazer. Tem a questão de ter uma referência para ele, porque é o que você falou. Dependendo do dia, a gente não sabe como que vão vir os clientes ou os pacientes. Então, a carga que acaba tendo de troca é muito pesada. E aí, a gente também precisa desse... lógico, a gente vai construindo conforme a gente vai ganhando essa bagagem, essa experiência. Não dá para virar uma chavinha. Mas, assim, a quantidade de informações e de peso que a gente acaba absorvendo é muito grande. Então, o ideal é que o profissional também busque um processo de terapia, que ele tenha um acompanhamento, que ele tenha, no início, principalmente da jornada, ou até depois para ter uma manutenção, uma supervisão com um profissional com maior bagagem ou com a linha de abordagem que ele atua. Então, isso são coisas que agregam e... que ele também seja um exemplo de autocuidado. Então, que ele tenha o momento dele de cuidar do corpo, de ter uma válvula de escape. Então, assim, tem um clichê... aconteceu com você, assim, de ter um dia super energia boa, assim, você chegou no consultório, pum, alguma coisa te derrubou e você falou, cara, preciso também... posso falar ontem, não, mas assim, acontece com frequência, porque é o que a gente falou. Tem dias que a gente pode ser que também não tá com energia muito alta, o próprio profissional também, né? tem os dois lados, e tem dia que é isso, você não tá esperando nada, você chega, eu sou muito energia, né? Então eu chego, bom dia, e aí, como é que estão começando hoje? Você tá naquela alta astral e a pessoa já tá... Você vê que a pessoa tá fechada e abre uma torneirinha ali. Então, assim, acontece com frequência, porque a gente não sabe da demanda específica que o outro vai trazer, né? Não é um roteiro fechado. E nesses momentos é isso, é como absorver. Opa, beleza, finalizei esse atendimento. Dependendo do dia, tem atendimentos ou trocas, até de mentorias individuais que eu faço, que é uma atrás da outra. Então, na última quinta-feira, por exemplo, eu entrei 7 horas da manhã no consultório, eu saí 9 da noite, com atendimentos seguidos. Só parei pra comer. 1 hora. Então, assim, é você ter esse discernimento, e lógico, eu já tenho uma bagagem, é diferente o meu processo de alguém que tá começando agora. Mas tem essa troca de, opa, finalizei esse atendimento, o que é dele tá com ele, eu vou entrar numa outra acolhida ou num outro processo agora, e aí não é virar uma chavinha, mas às vezes é fazer um tempo de recarga ali, de opa, levanta, alonga, vai no banheiro, bebe uma água... conecta um pouquinho, lê uma evolução da próxima pessoa para retomar o tema que foi já trabalhado, para depois entrar no próximo atendimento. Então é como se tivesse um tempo de quebra ali de um para o outro, que não é sempre que tem, às vezes acaba acontecendo de emendar literalmente um no outro, mas
tem esse discernimento, mas hoje eu já tenho uma bagagem, uma experiência que me permite ter esse jogo de cintura. Tem gente que não consegue ter essa frequência muito alta de atendimentos ou seguidos um atrás do outro, por causa da carga que pode gerar. Então, assim, tem que respeitar muito o seu tempo, o seu período de experiência, vamos colocar assim, e se você tem ou usa ou não esse suporte externo. Porque o ideal é que o profissional também tenha esse ponto de apoio fora, que ele possa ser exemplo dentro da própria área, né? Porque não faz muito sentido para mim, Vinícius, mas eu sei de pessoas que não fazem acompanhamento e que são ótimos profissionais, e tudo bem. Mas pra mim não faz sentido eu estar pregando algo e não ser exemplo nesse algo. Então, acontece muito hoje em dia, eu né? vejo que a gente também tem que ser essa referência, sabe? Então eu trabalho e tento muito reforçar essa questão de autoconhecimento, de desenvolvimento no meu dia a dia, em coisas pequenas ou em coisas maiores, desde uma conversa, num bate-papo, e aí, mas você tá corrido? Ó, precisa dar uma respirada. Então numa conversa simples de lembrar alguém de cuidar de si mesmo, e até de coisas complexas, de um treinamento ou de uma palestra, que a gente não fica só no tema, eu trabalho muito assim, de não ficar num tema engessado, de um slide, a palestra, vambora e é isso. Não, eu sempre tô ouvindo o outro lado. As pessoas não têm a noção da potência que o grupo ou que as pessoas têm na troca. Então, às vezes tá querendo passar um conteúdo ou reforçar aquilo, e o que ele precisa fazer é só uma pergunta certa. Ele precisa ouvir o outro lado. E na maioria das vezes o conteúdo tá com o grupo. Tá com quem tá do outro lado. E a gente só precisa acessar. Então isso eu acho que é um repertório que eu criei na minha jornada, sabe? Antes de você chegar chegando, com os dois pés no peito, ouve quem tá do outro lado, sabe? Vê o que tá chegando ali. Então acho que tem essa divisão também. Ô Vini, por exemplo, as ferramentas que você utiliza com a mentoria, com o coaching, consegue também utilizar no consultório? Sim, de formas diferentes, porque... Então, assim, só o pessoal da audiência entender, então, hoje eu tenho diferentes tipos de projetos de trabalho. Então, eu trabalho como consultor em gestão de pessoas em algumas empresas, trabalho como mentor, com mentorias individuais com pessoas que estão no Brasil todo, e atuo como psicólogo clínico também. Então, empresas, corporativos, individuais e profissionais, e essa questão do bipessoal, do pessoal também. Não dá pra gente fazer uma salada de fruta ali misturando tudo. Mas eu falo que tudo é repertório. E acho que de todas as coisas que você faz, você pode utilizar ferramentas de cada uma em diferentes também. Eu sinto que assim, os meus nichos são interligados. Não é que eu tô... Totalmente. Que eu tô, seguindo uma área, mas não tem nada a ver com a outra. Na verdade, elas se complementam, sabe? Então, o que eu vejo que dá pra mim, tô num processo individual, eu sei que... aplicar, às vezes, uma ferramenta de coaching que vai falar de sonhos ou de listar, pôr no papel, eu sei que vai ajudar aquela pessoa, eu aplico. Ou tô numa mentoria individual, a pessoa tá com uma dificuldade de ter clareza, ou tá numa dor muito grande, no incômodo, eu vou ver o emocional dela. Porque é o meu fator humano, como psicólogo, chamando a atenção, pra eu não tratar aquela pessoa como um produto. Porque senão aí você vira o coach motivacional da internet. Que eu vou falar uma frase bonita, a pessoa vai falar uhul e sair feliz. Não acontece assim. Então, acho que eu tento sempre trazer esse repertório mais amplo. E eu sinto que é o que ajuda também... Que eu vejo que as pessoas me procuram muito por causa disso, pelos resultados que eu já tive, pela forma como eu conduzo. De, literalmente, as pessoas às vezes virem e, sei lá, tô numa aula, no meu treinamento, a pessoa traz uma demanda, eu resolvo ali na hora. Mas por quê? Porque eu tenho uma bagagem ali, ou caminhos e atalhos que me facilitam chegar nesses resultados. Então, assim, hoje sim, eu vejo como repertório, eles interligam entre eles, e eu sinto que eu consigo agregar de um pro outro, para não ficar uma coisa também fechada. Então, são formas diferentes da gente conduzir. Ô Vini, vamos lá, passando mais pro lado de desenvolvimento humano, né? A gente já tocou o assunto, a gente já sabe o que o Vini faz. Então vamos explorar um pouquinho aí o profissional. Vini, vamos falar um pouquinho sobre... Eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho já mais elaborada, né? Se o desenvolvimento humano fosse uma trilha na floresta, onde as pessoas costumam mais se perder? Na clareza. Então pensa numa mata fechada e você precisando chegar numa melhor versão ou resolver um problema da sua vida. O principal ponto que as pessoas não têm é a clareza do próximo passo. Eu quero melhorar. Tá, por onde? Não sei. Mas eu quero um aumento de salário. Tá, mas o que você tem que fazer pra você ganhar um aumento na tua empresa? Não sei, nunca conversei com meu líder. Mas nossa, eu tô sofrendo, eu tô sentindo uma dor no peito, tô com uma angústia muito grande.
Tá, por quê? Quando começou? Não sei. Então, tudo começa, eu vejo, pela clareza. Das pessoas não terem clareza de onde elas estão, da realidade que elas estão, e de qual que é o próximo passo que elas querem seguir. Quando a gente desenha, e aí não é um próximo passo fantasia, porque você pode sonhar alto, eu estimulo muito isso, mas a gente chama de baby steps. Qual que é o primeiro pequeno, menor passo que você pode dar que pode te ajudar na tua evolução? Quando a pessoa começa a entender esse primeiro próximo passo, fica mais fácil para ela criar um plano, um mapa, para ela entrar nesse desenvolvimento. Então, um dos principais fatores que eu vejo que eu contribuo nas minhas jornadas, nas minhas mentorias, é em agregar a clareza. As pessoas entenderem onde elas estão, e aí, lógico, eu vou oferecendo ferramentas e recursos para o próximo passo acontecer, e como ela precisa construir essa jornada, que acaba sendo o principal ponto alavanca. E o segundo é a tal da procrastinação. Como eu mantenho... Acho que é problema universal. Como eu mantenho minha constância. Cara, eu comecei a cuidar de mim, comecei na academia segunda-feira bonitinho, quinta-feira eu já desanimei. Ou fiz uma semana bonito e depois eu parei. Eu sinto que a constância também é um desafio, a disciplina, né? Que não é todo mundo que consegue sustentar. Então, o que eu vejo assim, pro desenvolvimento, os principais pontos são esses. A clareza, para entender o que a pessoa, qual é a realidade dela, o que ela quer alcançar. A disciplina e a constância de fazer esses pequenos passos para o resultado realmente vir. E falta de se conhecer. Autoconhecimento mesmo, sabe? Ah, eu achei que eu era foda. Trupiquei, comecei a chorar, entrei no buraco, cavei para baixo e não consigo sair. Eu falei, cara, mas por que você tá aí? Não sei, eu não consigo. E às vezes é crença, às vezes é alguém que desmotivou, ou a pessoa só não tá no dia legal. Ou às vezes ela fazer uma bateria de exame, tá faltando vitamina D, B12, e é isso que não tá dando ânimo pra ela. Então sempre que até a base da comunidade é olhar pra corpo, mente e alma em autoconhecimento. E eu sempre falo que as pessoas poderiam trabalhar esses alicerces com mais clareza e com mais assertividade. Do que? Corpo, você tá cuidando de você? E aí não é ter um corpo bonito, estético, padrão estético. É saúde. Se alimentar melhor, evitar algumas coisas que podem te prejudicar, fazer um exercício que seja uma caminhada, não para ser um atleta. Mente, qual que foi a última vez que você se desenvolveu? Você tem buscado desenvolvimento constante? Ou você tá repetindo? Você é um gênio que já sabe de tudo e que não precisa de se desenvolver, de ver um treinamento, de reciclar? E emocional, a mente envolve isso também. Como é que estão suas emoções? Você tá numa base fortalecida ou você tá muito instável devido a um momento de vida? E alma, eu falo muito, não tem a ver com religião, é com espiritualidade. Então, um momento que você se conecte com algo maior. Tem gente que tem religião, siga. Tem gente que tem uma conexão com a natureza, um momento tipo uma cachoeira, de pôr o pé na grama. Tem gente que gosta de pôr o fone e meditar, fazer um yoga. Então, assim, são caminhos de trabalhar os 3 eixos para talvez sair dessa floresta fechada aí, que ajuda a sustentar, que seriam as bases para você se fortalecer. E antes de buscar esse fora, estruturar esse dentro, que talvez falta, que as pessoas deixam passar. Ah, mas eu tô fazendo tão bem, eu produzo tão bem, sou workaholic, trabalho 3 períodos, tenho 2 empregos. Tá, e qual que foi a última vez que você teve um tempo com você? Ou tempo de qualidade com a sua família, com o seu relacionamento? Geralmente essas respostas ficam vazias, porque o pessoal deixa pro último caso. E é aquilo que uma vez eu ouvi da Isabela Camargo. Se você não se coloca na sua agenda, você vai ficar com o que sobra. E será que é legal ficar com o que tá sobrando? Pô, soco na cara. Não é legal. Verdade, Vi. Não é legal. Vamos com a seguinte pergunta que eu preparei aqui pra você. Qual a habilidade emocional que você considera a mais de todas? E por quê? Eu acho que a habilidade emocional, eu sinto que o principal seria desenvolver o autoconhecimento e como fazer gestão emocional. Autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, entende suas forças, mas também suas vulnerabilidades, mais potência você ganha. Porque, pô, se eu sei a minha verdade, não é uma palavra sua apontando pra mim que vai me derrubar. Porque eu sei que eu não sou isso, ou eu concordo com você, eu realmente tenho isso. Então, autoconhecimento é o primeiro passo que ajuda a gente a avançar e essa habilidade emocional que ajuda a construir e sustentar as emoções. E como fazer gestão emocional, porque o pessoal usa muito o termo inteligência emocional. Hoje a gente tá usando menos, porque leva muito pra esse lado de inteligente burro.
E gestão, porque é o que a gente tem que fazer, de equalizar, de acordo com cada situação ou movimento da vida, o que eu preciso ajustar diante daquela instabilidade ou movimento emocional. Então, geralmente, eu falo que a gestão emocional é o principal caminho para a gente trabalhar essa habilidade emocional, que é como gerir essas emoções nos dias ruins. E não são só dias ruins e também não são só dias bons. Então, eu sempre falo do exemplo do ciclo Soul, né? Que é um ciclo que eu criei que fala muito sobre pontos para fazer essa gestão emocional. Então, 4 fases. Primeira fase, você vai dar um nome para o que você está sentindo. Por quê? Quando você dá um nome, existe todo um funcionamento do nosso cérebro que quando você reconhece algo, você te causa menos instabilidade. Então, você tem uma leve acalmada quando você dá um nome para aquilo. Exemplo, nossa, tô sentindo um negócio aqui no peito estranho, algo esquisito. Você vai ficar nessa interrogação um tempão. Dá um nome, angústia. Ah, eu tô sentindo angústia. Não que vai passar, senão a gente lia um dicionário e ficava tranquilo. Não, mas começa a baixar. Depois você vai verificar, etapa 2, se é seu ou se é do outro. Essa angústia, ela acordou comigo? Ah, acordou, porque eu briguei com a minha mãe em casa, não tô legal, essa angústia é disso. Ah, não, encontrei o Nico na rua, ele tava bravo, tava mal, me respondeu mal e eu fiquei com essa angústia depois que eu conversei com ele. Opa, então você deu um nome, viu se é seu ou se é do outro, identificou. Terceira fase, espelhar, tem que botar pra fora. Ou você conversa com um profissional, se for possível, ou tem pessoas que usam amigos de confiança, ou até, né, o próprio cônjuge ali, o parceiro da vida pra trocar. Muito cuidado pra não virar sessão de desabafo em casa, porque tem gente também que usa muito isso como recurso, mas chega em casa, o parceiro nem aguenta mais ouvir problema. Então, assim, cuidado com essa troca. Mas tem gente que não gosta de falar dos seus problemas pra ninguém. E aí, o que eu sempre falo? Recurso, escrita. Pega um papel, escreve como se fosse uma redação do que você tá sentindo, mas sem uma estrutura, é um desabafo. Antigamente tinha, né, o diáriozinho, que todo mundo escrevia um diário, lá que tinha um cadeado que trancava, que os pais não olhavam, mas todo pai via, mas tava lá. Então, assim, escrever é muito terapêutico e ajuda nesse processo de reconhecer as emoções. E depois fecha a 4ª etapa, que é você reconhecer se aquilo ficou com você ainda ou não. Provavelmente fazendo as 4 etapas, você já vai estar no nível mais leve daquela ansiedade que virou pico, reconhecendo o que é, e se tá travando, provavelmente falhou o nome da emoção, ou se ela é sua ou do outro. Então é um ciclo que eu criei de etapas, sou de ser, mas põe um L vira um sou de alma, que ajuda a reconhecer, fazer essa gestão emocional de um jeito fácil, simples, de você dar um nome, reconhecer se é seu ou não, colocar pra fora e finalizar fechando, entendendo melhor sobre você. Então, acho que complementa aí na pergunta totalmente. Também. Ô, Vinícius, você tocou um assunto que veio também uma dúvida na minha cabeça. Você falou, por exemplo, de utilizar a escrita como forma de canal de fuga e tal. Hoje em dia, a gente está passando por um período de transição muito rápido em questão de tecnologia, de inteligência artificial, e todos os profissionais de todas as áreas estamos passando, né, por esse medo, né, de que vai ser, se vai chegar a substituir as pessoas, os profissionais. Imagino que chegou na tua área também. Como que você está surfando a onda da inteligência artificial e como que está se refletindo? Eu vi alguns casos, por exemplo, de pessoas que utilizam o ChatGPT como psicólogo. Ele te dá retorno. Sim. E vai, e volta, e volta. Será que vai chegar algum dia, algum ponto a substituir o profissional humano? Não acredito. Então, assim, pode ser polêmico, mas eu já tô vendo muito assim. Ah, você foi na terapia? Não, eu uso o ChatGPT. Oi? Não, eu criei um agente, pedi pra ele estudar sobre as principais teorias da psicologia, falei sobre a minha história de vida, e aí eu tô ensinando todo mundo a fazer essa etapa, né? Mas assim, falei sobre a minha história de vida, e eu tenho uma troca ali e tem alguns que usam a versão paga, então vem até a voz te falando, te respondendo como uma pessoa, né? Um humanoide ali junto. O que eu acredito a inteligência artificial ela já existe há muito tempo, não é algo tão recente. Agora ela aprimorou e ela tá num nível totalmente diferente de tempos atrás, mas ela já existia de outras formas. E tá avançando muito rápido, né? E agora, a quantidade de informação e de personificação que tá tendo é muito grande. Eu vejo como recurso. O que é como recurso? Me ajuda numa pesquisa, me ajuda numa estrutura de algo ou de algum projeto, ou até de troca ali. Eu vejo que as pessoas usam. É recurso.
Mas tem uma ressalva. Ela não tem o que a gente tem, que é o fator humano. Cada um tem um DNA próprio, uma forma de conduzir, principalmente se falando de emoções. Ele tem uma interpretação de uma faixa do que você tá mostrando. Talvez um profissional, falando de um psicólogo, de um terapeuta, ele vai ter um nível de profundidade maior analisando a sua história e até pegando algumas feições suas ali e representações e simbologias dentro da própria sessão que a tecnologia hoje ainda não reconhece, mas pode ser que daqui a pouco também reconheça. E eu sinto que o nível de troca e acolhimento, o fator de habilidade social, é o que vai ajudar. Isso eu sinto que as pessoas já perderam um pouco na pandemia, que houve muito caso de isolamento, os mais jovens têm mais dificuldade de habilidade social, que é literalmente de trocar uma ideia aqui. O pessoal é muito bom aqui, ó, celular, dedinho arisco, não sabe nem teclar. É aqui dificuldade no teclado, mas aqui no celular é muito fácil. Então a habilidade social caiu. Ou seja, eu tenho dificuldade de entender o outro, de sociabilizar, de ter uma troca, de entender. E esse fator humano eu sinto que não acaba. Pra mim vai virar um diferencial. Quem tem fator humano alto, ou um processo de humanização mais alto, e sabe usar isso como recurso no seu trabalho ou no seu posicionamento na vida, usa a tecnologia como recurso para agregar e aumenta ainda mais a sua potência. Eu não sou de ir pros extremos. Eu sou contra, não vou usar IA. Cara, não. Não tem como. Hoje em dia não. Você vai ficar para trás. Então, assim, é o passinho a mais que eu falo que tem que ter. Então, é uma realidade. E tá começando a tomar conta de diferentes proporções. Então, assim, usa isso como recurso, não deixa de ter. Por quê? Porque vai te agregar de diferentes formas. Estuda, faz um curso, uma formação, para você entender a base para te usar. Porque não adianta estar lá só também pra... vou pegar o ChatGPT para criar a imagem da trend da semana. Pô, é legal. Eu usei para ajudar a distribuir conteúdo. Mas não é só sobre isso, é como aquilo pode ser um repertório diferente para você. Então, eu não acredito numa substituição. Eu sinto que vem para agregar, eu sinto que vai passar um limpo em alguns profissionais que não souberem se posicionar no mercado, mas eu acho que bons profissionais que usam isso como recurso e que tem esse fator humano mais forte, principalmente em acolher, em ter uma troca ali no desenvolvimento, essas pessoas vão entrar em ainda mais potência. Ô Vinícius, será que toda essa onda assim, de demissão em massa, que com certeza vai trazer novas doenças também, como as doenças do século XXI, que nem a ansiedade, depressão? Será que vai ter alguma outra surpresa isso aqui? Eu sinto que assim, eu sinto que vai aumentar essa base. Então a gente já fala de ansiedade, da depressão, burnout, vem muito forte nos últimos tempos, mas a gente já fala disso há um bom tempo. Então, nos últimos 10 anos, os números e indicadores, lógico, só tem aumentado. Talvez de 2020 para cá teve um boom maior devido à pandemia, mas a gente já falava sobre os cuidados que as pessoas tinham que ter. É igual quando a gente falava do fator climático, sabe? Da camada de ozônio. A gente falou lá atrás, já era falado há muito tempo. A hora que as pessoas começaram a movimentar, hoje a gente está vendo a camada de ozônio se recuperar. No fator humano, na saúde mental e emocional das pessoas, é a mesma coisa. A gente já vem falando sobre a necessidade de cuidados há muito tempo. Só que, infelizmente, não é todo mundo que, precisa. Não, psicólogo é coisa de louco. Pra que eu vou treinar? Não, eu vou ficar aqui tô tranquilo. Então, eu sinto que, assim, vão alavancar as doenças mentais e emocionais que talvez já são a base mais forte de indicadores. Falando de Brasil, a ansiedade é muito alta. É um dos países mais ansiosos do mundo, em índice depressivo também. E o burnout vem com indicadores mais fortes, tanto que a gente está tentando trazer projetos e normas que ajudem a implementar a saúde mental no mundo corporativo e também em outros ambientes, né, para ficar mais humano de acolher essas pessoas. E eu sinto que sim, podem surgir novas variáveis, que é o que? Antes a gente falava de ansiedade. Hoje, dentro da ansiedade, a gente tem o toque, a gente tem crise de pânico, Então, assim, tem muitas vertentes dentro de são cada... níveis. Sim. Então, todo mundo tem ansiedade. Em diferentes níveis. Tem uma ansiedade que pode ser saudável e tem aquela que pode me travar, me gerar uma doença psicossomática, que vai travar meu desenvolvimento. Mas tem aquela que, eu sou ansioso. Eu, Vinícius, sou ansioso. Muito. É bom? Em alguns momentos, sim. Porque me leva pra ação. Então, eu sou um cara que eu não vou ficar muito travado. Eu sou inquieto. Então, provavelmente, eu vou ficar o tempo todo buscando caminhos. Só que, se eu chegar num nível muito grande... Uma das primeiras palestras que eu fui fazer na minha vida, lá em 2016,
para uma quantidade maior de pessoas, acho que tinham 300 pessoas na época, eu tive uma crise de ansiedade antes. De ficar tremendo, de ficar embaixo do chuveiro, batendo queixo, e ninguém sabe disso. Aqui ao vivo. Agora todo mundo... Mas no sentido assim, ninguém viu os bastidores de eu chegar lá. A palestra foi muito legal, deu super certo. Foi para uma cidade vizinha, em Cristais Paulistas, para servidores públicos da área da saúde. Era muito motivacional. Na hora lá da foto, da palestra, eu tava bonitão, tava tudo certo. Mas antes eu entrei em um pico. Por quê? Por causa de diferentes fatores, para um começo de jornada, uma primeira palestra, uma pressão interna que me levavam para aquilo. Cara, comigo aconteceu algo muito parecido. Você falando disso, também nunca contei sobre, mas quando me chamaram para dar aula de espanhol aqui, comecei numa escola em Altinópolis. E eu tava dando de sexto a terceiro do ensino médio. E beleza, com as crianças eu me sentia confiante. Mas com os mais velhos, eu tava com muita insegurança, assim. Será que eu vou conseguir tirar as dúvidas mais avançadas dos alunos e tal? E também teve um dia que cheguei lá, fiquei sentado no carro, chorei, fiquei assim no volante, falei, não, lavei o rosto e vamos. Sim. E foi. Mas foi assim um medo, uns segundos assim de incertidumbre, assim, de que vai ser hoje, mano. Mas todo mundo passa por isso. É isso. E o que eu acho legal de falar, porque as pessoas escondem muito essas vulnerabilidades ou os momentos vulneráveis. Não, mas eu acho que o brasileiro tem uma masculinidade muito frágil também. Sim. Eu topei com isso muitas vezes já. E eu gosto, assim, de reforçar até no meu discurso ou nos meus exemplos, esses momentos de queda. Porque não dá pra ter só alto o tempo todo ou movimentos de ficar sempre nesse movimento maior de construção. Então, eu vejo que a vulnerabilidade, se você aceita e acolhe ela é como um superpoder seu, porque ela pode te agregar de diferentes formas que até na sua baixa você tá tendo algum aprendizado com aquilo para chegar num lugar diferente. Então, falem mais também, sabe, das dores. Não tem Superman, Mulher Maravilha que vai sustentar o tempo todo. A gente tem que mostrar que, sim, somos humanos. Somos humanos. E é o que faz você ser diferente. Então, usar isso também como diferencial. E não ter que bancar um personagem, porque não sustenta. Vai ser um período, você vai forçar, vai desgastar. Chega uma hora que cai. E é isso. No treinamento, eu tinha no começo muito esse movimento também. De, poxa, mas e aí? Uma coisa é dar um treinamento para um grupo de jovens. A outra é eu chegar para uns sêniors empresários que já construíram a empresa em 20 anos. Eu ouvia as pessoas falando, nossa, mas esse moleque vai dar treinamento? Chegava lá, trazia algo diferente. Se tinha, o máximo que vai acontecer é eu falar que não sei, que vou trazer num outro momento. Então, assim, é aceitar essa possibilidade de errar, sabe? Pra não colocar também a gente num pedestal, achando que a gente não pode cair. E se cair, levantar rápido. Eu acho que é desenvolver essa resiliência também de uma forma diferente. Porque senão a gente tem que sustentar um personagem na vida que não vai levar a gente para lugar nenhum. Aí entra pra doença. Por quê? É o tempo todo uma pressão, nem externa, não tem ninguém cobrando você lá fora. É interna, é você com você. E isso eu sinto que é uma luta muito injusta. Que a gente se perde da gente com facilidade e a gente se cobra num nível muito alto pra algo que tem que ser perfeito. Perfeição não existe, sabe? Ô Vini, voltando aí, dando uma volta completa ao consultório, já que você tocou assuntos como ansiedade, depressão e burnout. Tem, assim, algum que esteja em alta hoje, de novo, depois, pós-pandemia? Qual que é o caso que você mais vê? Os casos que você mais vê no consultório? Eu sinto que, não que depressão passou, tá, gente? Os casos também continuam frequentes, mas a ansiedade e burnout tem aumentado muito, muito, muito mesmo. Então, a OMS voltou a reforçar, a Organização Mundial da Saúde voltou a reforçar, até colocando um CID, né, o Código Internacional da Doença do burnout. Então, as pessoas têm rotulado mais o burnout, principalmente no ambiente de trabalho. E a ansiedade é fatal. A gente vê que, assim, a cada 5 pessoas, 4 têm picos de ansiedade ou algo que pode levar até vulnerabilidades ou doenças psicossomáticas. Então, eu sinto que são os dois que estão mais fortes hoje em dia. E o que a gente está tentando é criar esses momentos de humanização, de desacelerar ou até de aceitação do seu momento para que essas, vou falar doenças, mas essas situações não engulam a rotina das pessoas. Então, quadros de ansiedade, de burnout, eu sinto que estão mais frequentes. Pelo menos da minha vivência, até indicadores de números dos últimos artigos que eu li,
tem se falado muito mais. Mas eu sinto que também é um boom que veio muito, principalmente depois do âmbito pandêmico aí que a gente teve, do fator da pandemia, porque as pessoas se isolaram e aí não tinham trocas. E aí é isso, ou você vai pra baixo ou vai pra cima. Ô, Vini, por exemplo, hoje em dia eu tô com sintomas de burnout e eu quero, sei lá, comunicar para o meu chefe, meu superior. Como que se aborda essas situações? Para você orientar também as pessoas que talvez estão vivendo isso e não sabem como comunicar, né? Porque deve acontecer muito também no trabalho. Sim. Que tá sobrecarregado, sabe que tem essa... podemos chamar de doença ou podemos chamar ainda de... podemos colocar como doença, mas é uma doença mental em si, mas é um fator psicológico que a gente tem. Então, que acaba tendo essa instabilidade emocional. O que eu sempre falo? Antes de falar ou dar um nome, de rotular, porque as pessoas também hoje tá querendo dar nome pra tudo. Eu tenho TDAH, desculpa, me perdi aqui. Não, calma, não precisa rotular ou banalizar esse fator mental ou emocional. Então, primeiro procura uma ajuda. E aí, ajuda, gente, não é procurar no Google o que você tá sentindo ou no chat GPT e entender um diagnóstico com essa escrita. É você procurar um profissional capacitado, entender desse profissional que vai precisar fazer uma análise ou até uma bateria de exames em você, para entender realmente qual que é o seu diagnóstico. Por quê? A ansiedade, igual eu falei, ela vem em diferentes níveis. Tem pessoas que têm essa ansiedade que são picos mais altos que geram instabilidade, e tem gente que tem crises de pânico, tem níveis de psicossomatizar, de sentir dores no corpo, começar a aparecer umas manchinhas que são emocionais. Então, assim, não tem um lugar perfeito. Tem níveis e a gente tem que entender o qual é saudável, o que ajuda você precisa pro seu momento. E o burnout é a mesma coisa. Tô estressado no trabalho, tô com burnout. Não é assim que funciona, gente. Porque tem gente que acha que vai conseguir um atestado para não trabalhar uma semana assim. O burnout, ele vem com uma sequência de fatores e de indicadores que envolvem, sim, um acúmulo desse estresse muito em recorrência do trabalho, que gera como se fosse uma explosão. Por isso que eles associam a imagem de um fósforo com a cabeça queimada ali. Por quê? Porque a pessoa foi num pico tão grande que ela chega num nível de desmotivação. Ela cai de rendimento, começa a isolar, o nível de estresse e de falta de paciência está muito alto, ela trabalha o dia todo e parece que não fez nada durante o dia, não tem motivação para continuar, falta essa pulsão de ação, e aí começa a misturar com sintomas meio que depressivos ou ansiosos. E a pessoa não consegue sustentar ali no ambiente de trabalho. Ela trava. Só que isso não vai acontecer uma vez só, e não é só um fator que diagnostica você como burnout. Você tem que ter uma sequência por um período, uma sequência de fatores que você pode ter sintomas parecidos, mas pode ser que você está só cansado. Ou pode ser que você está só precisando melhorar a sua produtividade no trabalho. Ou pode ser que você está depressivo por causa de outro fator da sua vida pessoal, que não envolve o trabalho. Então, antes de rotular, é o que eu falo. Procure um profissional capacitado para isso. Pesquise esse profissional, tá? Porque eu sei que dependendo do tipo de profissional, não é tão acessível. Às vezes procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo particular é diferente de você ter acesso ali na rede. Em algumas cidades, dependendo das universidades que têm curso de psicologia, na região, eu sei, em Franca, Ribeirão Preto, eles oferecem atendimentos gratuitos. Então dá para o pessoal buscar esse recurso também. Só que o mais importante, né, voltando para a pergunta, é esse lugar. Faça a procura com um profissional, tenha o diagnóstico e a orientação do profissional e depois você senta com a sua liderança. Líder, deixa eu te falar, eu passei por uma bateria de exames, ou eu tô vendo que o meu rendimento não tá legal aqui. Se for algo que envolve a liderança, tá acontecendo uma situação na minha equipe, ou a forma como você conduz comigo não tá legal e eu não sei se é assim o seu jeito ou não. Transparência na comunicação. E falar caminhos que possam existir. Tem empresa que é muito humana, ela vai te ajudar a criar um recurso a partir dali. E tem outras que vai falar assim, isso é bobeira. Vai pro teu trabalho, se você não dá conta daqui, vai embora. E aí é entender se você também precisa desse lugar ou se é esse lugar que você quer ficar. Então o mais importante é buscar um profissional e com a sua liderança referência, ser transparente e sinalizar para ele o que você tá passando ou sentindo. Para ele entender que não é que você tá de cara feia à toa ali no trabalho. Às vezes você tá passando por uma porrada emocional que ninguém sabe, só você. Ou você tá num dia ruim, ou chutou a quina da cama na hora que acordou.
e ninguém sabe. Os outros acham que você tá de birra com quem tá ali com você. Então, é trabalhar essa comunicação. Seja aberto com uma pessoa de confiança, não é fazer fofoca, rádio peão pra todo mundo, mas senta com quem precisa. A melhor parte do trabalho é a fofoca. Senta... Não tô tirando, faz parte. Mas senta com quem precisa, ou com RH, se for uma empresa mais estruturada, e tem essa troca. Peça essa orientação até para ver o que eles podem oferecer, ou vai ouvir que eles não têm nada a oferecer. E aí é uma escolha sua, entender se aquele molde de ambiente vale a pena ficar e estar, se tem algum ajuste possível dos dois lados, né, seu ou da empresa, e os cuidados que você vai ter que ter fora dali também. Porque não é fórmula mágica, não é um remédio que vende em farmácia que vai resolver, é um conjunto de fatores aí que vai precisar desse autoconhecimento e desse autocuidado com mais frequência. Então, acho que são aí pontos fica importantes. essas dicas para manter o equilíbrio emocional. E, Vini, você tem alguma indicação de livro para as pessoas que estejam precisando, por exemplo, de passando por um momento assim? Ansiedade, depressão, burnout. Tem alguma indicação que você... Ou curso, ou alguma coisa eu acho que assim, eu acho que pra quem gosta de leitura... Hoje a gente tem diferentes canais, né, de desenvolvimento. Então, tem muitos podcasts que falam sobre esses fatores de gestão emocional, inteligência emocional, que eu acho interessante. E aí não excluo nenhum. É pesquisar e ouvir. Até pra quem quiser, eu tenho um podcast de pílulas de autoconhecimento no Spotify, que eu posto diariamente, de segunda a sexta, episódios que são reflexões de autoconhecimento. É Papo com Alcateia podcast. Só recebo a notificação. Né? É só pesquisar aí que vocês conseguem ouvir. De livros, eu acho que tem Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é muito importante, que ajuda a entender... É um clássico que ajuda a entender o contexto de inteligência emocional. Ele fala de uma forma muito simples. O que mais que eu posso trazer? Eu acho que um que ajuda a agregar de formas diferentes, mas falando sobre hábitos, hábitos atômicos, que também ajuda nessa construção do autocuidado e complementa o da inteligência emocional, e talvez Potencial Oculto, que fala muito sobre desenvolvimento e de formas diferentes, com exemplos e cases de pessoas famosas, que ajuda as pessoas a trazer perspectivas de como se desenvolver e de entender que todo mundo tem algo a ser lapidado, como realmente um diamante, que se a gente começar a olhar mais para dentro, trabalhar esses hábitos, essa construção do autocuidado, acaba levando a gente para um lugar diferente. E para quem quiser um curso ou um lugar diferente, pode procurar, ou me procurar, ou procurar a Melissa, minha esposa. A gente tem a comunidade Alcateia, que a gente trabalha corpo, mente e alma, com desafios diários, tem uma masterclass por mês com convidados, games envolvendo premiações, reflexões diárias, o Papo com Alcateia, Clube do Livro. Então, assim, é um valor super acessível para quem às vezes não consegue iniciar na jornada ou quer iniciar na jornada de autoconhecimento. Seria um primeiro passo que eu vejo que, assim, a gente montou esse projeto de uma forma muito leve e muito em conjunto. Como as pessoas acham vocês nas redes sociais? Pode me procurar, Vinícius Capato ou Melissa Scatena. E a gente trabalha como hosts, né, da comunidade, e as pessoas podem tirar dúvidas com a gente, porque a comunidade ela não tem um Instagram aberto, é um Instagram fechado só para quem é membro. Comunidade, sim. E acaba ficando um grupo fechado ali que estão na busca mesmo de autoconhecimento. São pessoas do Brasil todo, tem gente da França, Goiás, Rio de Janeiro. Então, assim, realmente um grupo que tá na busca. A gente não vai falar só sobre trabalho, é falar sobre pontos de desenvolvimento. Então, para quem quiser conhecer, é só chamar a gente ali no direct, que a gente conta um pouco como funciona, explica, fala quando vai abrir as próximas inscrições, ou mostra as aulas que às vezes tem para convidados, que o pessoal pode ir só para conhecer, para assistir. Então, a gente abre esse caminho aí. Quem vier pelo Know-How Podcast tem esse benefício de conhecer a gente também. Olha, já tem presente, tem benefício, tem desconto, tem tudo aqui. Então, Vini, já falamos sobre você como profissional da comunidade Alcateia. Agora vamos falar sobre a Mentoria Mais, que também é um projeto de vocês, para as pessoas conhecerem também, explicar como funciona, para as empresas que estejam interessadas também. O espaço aí em aberto para vocês. Perfeito. Hoje a Mentoria Mais ela é uma consultoria especializada em desenvolvimento de pessoas, principalmente de lideranças e empresas, lideranças de seus negócios. Então ela vem com 3 eixos, né?
tanto eu como psicólogo, trabalhando a parte de gestão de pessoas, de treinamento e desenvolvimento. Tem o Leandro, que ele é de formação engenheiro de produção, então ele traz toda a parte, tem uma experiência internacional, ele traz toda a parte de KPIs, indicadores, estrutura de processos. E tem o Diego Caprioli, que acaba trazendo a questão de gestão financeira. Então, são 3 eixos da Trinca que ajudam a desenvolver empresas tanto no formato de consultoria e alguns modelos que a gente tem de imersões e treinamentos corporativos também, que a gente acaba oferecendo ao público em aberto. Então, para quem quiser desenvolver essa parte profissional, a gente tem esse modelo do Mentoria Mais. Eu, como Vinícius Capato, também tenho um movimento de mentorias que eu acabo agregando e que eu já vinha desenvolvendo há um tempo, que acaba fazendo com que a gente tenha eixos diferentes para capacitar essa pessoa que está buscando se desenvolver, às vezes se capacitar para se lapidar, para conseguir uma promoção ou até uma transição de carreira. Então, a gente acaba oferecendo recursos em mais de um eixo para capacitar essas pessoas para esse próximo passo. E no caso das empresas, é literalmente estruturar a base de pessoas, processos e do financeiro dele, de poder dar suporte e lapidar para também avançar os resultados ou potencializar esses resultados de uma forma diferente. Então, para quem quiser conhecer, também pode procurar a gente. Tem o Instagram da Mentoria Mais, ou pode também me chamar no direct, que eu entendo, né, qual que é a realidade da pessoa, ou o formato que ela gostaria. Ou se quiser conhecer também os nossos eventos também, eu passo aí o cronograma ou quando vão ser os próximos pra gente poder agregar. Eu tava pensando aqui, se já foi difícil achar você na tua agenda, trazer os 3 aqui vai ser um milagre, mas vamos tentar, né? Não, a gente faz acontecer, é o mais importante, mas é isso, os 3 têm rotinas dinâmicas, tem os projetos próprios também, junto além da Mentoria Mais, né, e as empresas que a gente atende junto. Então, querendo ou não, a gente uniu forças aí pra tentar alavancar e chegar nesse potencial, poder agregar a região. Isso não veio do nada, né? Vocês também vocês assistem palestras, cursos, tudo isso para vocês também levarem para suas clientes, suas pessoas, né? Agora eu tô falando sobre... Você entra no Insta do Vini, só tem... Aí tá com o Joel J, tá com o Caio Carneiro, aí tá, o pessoal tá se nutrindo bastante dos melhores do Brasil para levar também para o interior de uma maneira mais acessível, né? E a premissa foi justamente essa. Pessoas que estavam na buscando em referências nacionais e até internacionais, o que está tendo de novidade lá fora, quais são as formas ou didáticas, né, que estão sendo trazidas e mais atuais, e como trazer isso de uma forma mais acessível para a realidade do interior. Então, os 3 têm esse movimento. Posso falar do meu movimento, então eu já vinha de formações diferentes. Então, lá tem minha formação como psicólogo. Depois, em 2017, fiz uma formação em coaching na Sociedade Brasileira, em São Paulo. Em sequência, fiz minha especialização em psicodrama, que é uma linha da psicologia, mas que traz muito esse conceito de desenvolvimento em grupo e do pessoal também. Fiz 2 níveis de formação do psicodrama. Depois entrei na mentoria do Joel J, que era uma mentoria para mentores. Hoje ela nem existe mais nesse formato. Então era um formato muito exclusivo, que a gente ficava literalmente 30 pessoas com ele, fechados ali. Tinha um período do online, os encontros online, mas o principal é aquele momento ali fechado com ele, com ferramentas e porradas dele, trazendo as principais atualizações aí para a parte de performance, de pessoas que a gente podia ter. Então, assim, tinha esse acesso, depois a gente ficava... Super exclusivo, né? Muito exclusivo. Então, hoje que eu falo que não tem é porque realmente eu não vejo. Eles têm a Mentor League Society lá, que acaba sendo grupos muito maiores. Então, de um grupo tão fechado assim, não chegou a ter novamente. Então, a gente foi, se capacitou, trouxe as ferramentas, ficou um período com ele até no online ali, de ter o contato no WhatsApp mesmo. Então, sempre tive esse movimento de buscar esses recursos, de continuar me desenvolvendo para ter esses próximos passos, né? E agora a gente está aplicando. Não dá para ficar também só zumbi de teoria. E por isso que nesses mais de 10 anos aí profissionais, eu sempre tenho tentado e feito movimentos que agregam desde construções ou de formatos diferentes para o pessoal realmente ter resultado. E não ficar só nessa coisa assim, fui lá, fiquei feliz depois de uma conversa ou de um treinamento e passou. Então, não é para ser só um vídeo no Instagram, né? É para ser realmente, deixa eu te ajudar, dá a mão aqui, deixa eu te ajudar a chegar no teu próximo passo. E eu vejo que eu tenho conseguido resultados muito grandes, assim, de pessoas que têm me acompanhado e que realmente têm alavancado o resultado pessoal, profissional e se desenvolvido de diferentes formas. O mais importante é isso, não só a gente dar o recurso, mas a pessoa querer se comprometer
quem coloca energia vai chegar num lugar diferente. Então, é um pouco do que a gente tem tentado passar. Ô, Vini, agora você falou que ajuda as pessoas também a enxergarem ou montar o caminho aí para os próximos passos. E você, quais são os teus próximos passos? Os meus próximos passos, gerais, profissionais? Vamos falar do Vini pessoa, Vini profissional também. Eu acho que, assim, como próximos passos, eu acho que eu tenho... A ideia é que a comunidade Alcateia, ela cresça muito na sua estrutura. Hoje o pessoal tem uma plataforma lá com mais de 40 horas de conteúdo. Então, assim, eu sinto que a comunidade é um projeto muito do coração, porque eu vejo que as pessoas estão precisando muito desse autocuidado e eu quero alavancar isso. Então, a Melissa está comigo nesse projeto, ela ajuda nesse movimento como host também. Tá aqui assistindo a gente aqui, por isso que faz questão de falar. E então eu quero muito que a Alcateia cresça nesse desenvolvimento e eu quero alcançar novos formatos e lugares, assim. Então já tenho chegado em movimentos de palestras e até de treinamentos em São Paulo, na capital. Então a gente já está com a agenda para isso esse ano. Então eu quero que isso aumente. Então que realmente eu consiga chegar em mais lugares, não só... Pode ser só presencial, mas online também. Aumentar essa proporção, não falando de escalar, né, profissionalmente no sentido financeiro, mas eu quero alcançar mais pessoas. E eu sei que eu tenho vindo numa crescente, então a minha história mostra, né, esses próximos passos, assim, eu sinto que as pessoas conseguem enxergar esse resultado e a ideia é aumentar. Eu acho que de 5 anos pra frente, assim, profissionalmente, assim, vai ser um boom muito grande. Eu vejo Tomara que sim. Tá encaminhado. Eu vejo que tomara que seja em muitos lugares além do Chile, viu? Ele fica bravo porque eu tô sempre no Chile, não na Argentina. Tem isso também. Ô, Vini, agora pra encerrar, vou te fazer uma perguntinha também do Vini de 10 anos atrás, né? O que, se você pudesse conversar com esse Vini de 10 anos atrás, o que ele precisa ouvir? Essa aí me pegou, hein? Eu, assim, deixei pra tentar ver algo do meu coração aqui. E eu acho que se fosse pra eu falar comigo de 10 anos atrás, talvez nesse processo de... 10 anos atrás, eu acho que entra muito nesse movimento de tentar estruturar o profissional, lutando pra ganhar espaço, pra achar espaço. Tava ralando o Vini de 10 anos. Não que eu parei, tá? Porque eu acho que eu até aumentei a ralada. Mas, assim, eu sinto que eu falaria... eu acho que seria uma pegada mais motivacional, mas falando do meu coração, assim, continua. Continua, você não tem noção do que você vai fazer ou do que você vai alcançar. Você vai ajudar muita gente e tudo que pode ser o seu pior dia vai passar. Então, acho que eu só daria esse lembrete pra ele não parar, porque vai valer a pena, sabe? Eu acho que... Eu tô num momento, não que eu parei, que tô parando, mas eu tenho reconhecido muito as minhas conquistas e como eu tenho chegado em lugares que talvez nem todo mundo tem noção e não precisa ter, mas eu acho que eu tenho trabalhado esse reconhecimento da minha jornada e de 10 anos pra cá eu nunca imaginaria estar onde eu tô ou estar gravando esse podcast ou entrando em proporções que eu já entrei. Então eu acho que a gente tá só começando e lá, mais ainda lá atrás... E eu acho que eu só daria esse lembrete de continua. É só não parar que vai valer a pena. Ah, que bom, Vini. Muito obrigado novamente por ter aceitado o convite, por estar aqui. Para mim é uma grande honra. E tomara que esse podcast seja também uma ferramenta para as pessoas que estejam precisando de escutar alguma mensagem, de ser orientados também, se estão passando por alguma situação do que a gente tocou ou abordou hoje. Então, pessoal, mais um episódio número 11 com Vini Capato. Muito obrigado pela presença, pelo presente e tamo junto, pessoal. Obrigado! Tamo junto. Obrigado, gente.